A gente já viu muitas vezes um jogador se destacar no Brasil, chegar à seleção brasileira e depois de tanta exposição, acabar sendo negociado com o futebol europeu. É até um ciclo natural de um atleta, ou pelo menos era. Até porque hoje também é comum um jogador sair do Brasil antes de chegar à seleção. E só depois que ele já está se destacando na Europa é que a gente pede para ele ser convocado para jogar pelo Brasil. Mas sempre me pega quando a gente vê um cara que tem muito talento e de repente ele simplesmente desaparece. A gente começa a desconfiar de esquema de empresário, panelinha do treinador na seleção e todo tipo de coisa vem à nossa cabeça. Mas quando você para olhar melhor, quase sempre tem uma boa explicação. E várias vezes bate uma tristeza daquelas quando a gente descobre o real motivo. O Sandro, você deve se lembrar, foi um desses caras, jogadoraço. Surgiu lá em 2008 no Internacional e depois do destaque que ele teve pelo Colorado, ele foi convocado para a seleção e pouco tempo depois foi jogar na Europa. Mas de uma hora para outra ele desapareceu e você não vai acreditar no que foi que aconteceu com ele e por que é que isso aconteceu. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o jogador e onde é que ele tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, dá um like no vídeo e se inscreve aqui, beleza? A gente sempre tá conversando aí entre os amigos mesmo, a gente até que fala que passou bem rápido, né? Acontece bem rápido as coisas nas nossas vidas, mas bem gostoso, né? Eu acho que todo mundo passou por uma dificuldade lá atrás e hoje está aqui, um jogo de poder fazer história aí na seleção. Então isso é muito importante a gente lembrar também das nossas origens, de onde que nós saímos, né? E hoje estamos aqui representando a seleção brasileira e num momento tão especial. Então é focar mesmo nesse grande jogo aí para a gente ficar na história aí da seleção. Todo jogador tem lá a sua história antes de conseguir se destacar. A verdade é que para o cara chegar num nível de seleção brasileira, ele já atingiu um patamar tão alto que às vezes a gente não entende o quanto é importante. O jogador que chega na seleção brasileira é o melhor entre os melhores. E se para se tornar profissional muitas vezes já é complicado, imagina para se tornar um jogador de seleção. O Sandro ficou 3 anos nas categorias de base do Inter, subiu para os profissionais em 2008 pelo Colorado, foi bicampeão gaúcho, campeão da Copa Sul-Americana e, claro, campeão da Copa Libertadores da América. Desde que ele subiu para os profissionais do Internacional, ele já foi convocado para a seleção brasileira, sub-20, sub-23 e para coroar a principal. O Sandro ficou muito perto de ser convocado para jogar a Copa do Mundo de 2010 e sinceramente eu acho que ele merecia muito ter ido para a Copa. Ele ficou entre os 7 suplentes da lista do Dunga, mas o treinador acabou colocando na lista final o Kleberson, que já não vivia um grande momento no Flamengo, mas que pro Dunga a presença de alguém mais experiente naquele momento era mais importante do que alguém que estava voando como o Sandro. Decisão do treinador e a gente tem que respeitar, até porque o trabalho do Dunga naquele ciclo não foi ruim não, né? Ele fez um bom trabalho, mas acabou sendo eliminado nas quartas, o que é até comum para a seleção brasileira nas últimas Copas, né? No Inter, o Sandro já era absoluto lá em 2009. Ele assumiu a titularidade no Inter e pegou a camisa 8, que era do Edinho, outro cracaço de bola. E a torcida adorava o Sandro pela identificação que ele tinha, que ele mostrava com a torcida. Vamos lá, gente, a gente precisa do apoio de vocês amanhã e que vocês cantem, vibrem todo momento, confia todo momento que a gente vai levar essa aí. Depois do título do Inter na Libertadores de 2010, quando o Sandro jogou muita bola, ele foi para o Tottenham, clube pelo qual ele já estava negociado desde março.
Na época, ele foi vendido por 10 milhões de euros, mas a gente está falando de 2010, que era um valor absurdo, era um outro tempo. Para você ter uma ideia, na cotação da época isso era cerca de 24 milhões de reais. E o Taison, que alguns jornalistas, mesmo que bizonhamente, tenham comparado com o Messi, deixou o Internacional no mesmo período por 14 milhões de reais. O Oscar, que saiu do Internacional 2 anos depois, lá em 2012, foi negociado por 26,5 milhões de euros e era um valor recorde para o futebol brasileiro. Então 10 milhões de reais pelo Sandro foi um valor muito bem pago, uma baita venda. O Sandro chegou no Tottenham e não quis saber de negócio de adaptação. Ele passou a jogar muita bola, era convocado muitas vezes para a seleção brasileira, estava jogando muito na Premier League, virou ídolo dos Spurs e era tanto pela bola que ele jogava, quanto também pela postura do jogador. E quando eu falo dessa coisa de postura, ele ganhou até um apelido lá, era Beast, né? Ou algo parecido com a Fera. E o Sandro, cara, teve até um episódio engraçado, porque ele falou que não chorava e tal, e a torcida, os jornalistas da imprensa, resolveram ver se ele não chorava mesmo, e resolveram arrancar o pelo dele. Se liga. Eles me chamam aqui de Fera, né? Fera, besta. E eu dei uma entrevista falando que a Fera não chorava. The beast is not crying. Aí os caras, não, a Fera vai chorar. Aí fizeram um vídeo me depilando as pernas, pra tentar fazer eu chorar, mas The beast not crying. Pô, na moral, o cara era uma fera mesmo. Pra quem já arrancou um pelinho, sabe que dói? Pô, esse negócio de cera quente, depilar, meu amigo, o cara não chorou porque é brabo, tá? Aí você me pergunta, como é que esse cara de repente some, jogando muito no Tottenham, convocado pra seleção toda hora, todo mundo sabia que ele jogava muito, tinha carisma, e como é que esse cara desapareceu? Tudo começou num jogo contra o Queen's Park Rangers, em janeiro de 2013, quando ele teve uma lesão e perdeu o restante da temporada. Lesão, você já sabe, no joelho. E eu sempre falo pra vocês aqui que joelho é complicado, bicho. O Sandro nunca mais foi o mesmo. Continuou jogando o futebol dele, mas nunca mais foi o mesmo jogador. Para um cara que pouco se machucava, ele passou a frequentar o departamento médico o tempo inteiro. Sofria uma lesão atrás da outra, principalmente nos joelhos. Em 2014 ele deixou o Tottenham e continuou jogando na Inglaterra, no Queen's Park Rangers, justamente o time contra o qual ele teve aquela grave lesão. O Queen's Park Rangers, que diga-se de passagem, foi um projeto muito mal feito na Inglaterra, de um bilionário que prometeu mundos e fundos e acabou largando o time, que voltou para a segunda divisão. O Sandro passou a rodar por vários clubes, jogou na Turquia, Portugal, Itália e até teve um retorno dele para o Brasil, jogando no Goiás. Foi num momento complicado no país, era a pandemia e pouco se falou dessa volta dele para o Brasil, por tudo que vinha acontecendo no país, que, enfim, excedia o futebol. Antes dos jogos, né, nos dê força, nos apoiem, e depois do jogo, óbvio, se não vir o resultado, que possa cobrar mesmo, mas antes da partida aí uma fezinha, um apoio ali que faz a diferença, né? Eles fazem a diferença, ainda mais agora que a gente não pode sentir a força deles dentro de campo, até mesmo assim, nos apoiando um pouco assim antes das partidas. Eu acho que esse é o momento de abraçar, né? De abraçar, não é o momento de ficar falando muito. E até né, internamente, né, do clube, eu acho que é o momento da gente, todos nós, né, focarmos e nos unirmos, né? Que assim a gente vai sair dessa fase, cara. A gente sabe que começamos aí o Campeonato Brasileiro com 10 jogadores com Covid, e o Covid não é assim, depois que você volta, né, você perde um pouco de tempo. Estamos com 2 rodadas a menos, então colocar, né, os pés no chão, né, um pouco de tranquilidade que possa nos dar um pouco mais de confiança para seguir o nosso trabalho, entendeu? No Goiás ele fez 17 partidas, mas não teve o seu contrato renovado com o Esmeraldino. E aí você percebe como as coisas são. O cara era um cracaço de bola, jogador de seleção, se destacando na Premier League, jogando muita bola e depois da lesão não conseguiu mais jogar. Não teve mais destaque em nenhum outro clube. Eu não tô desmerecendo o Goiás não, cara, mas a gente sabe como é difícil pro Esmeraldino montar times fortes, competir na Série A e tudo mais. É um time que nos últimos anos sofre muito pra subir e quando sobe,
briga muito para não cair. E o Goiás, mesmo nessa situação, não quis renovar com o Sandro, cara. Achou melhor dispensar o jogador. Depois do Goiás, o Sandro ainda jogou em Portugal e em 2023 ele se aposentou do futebol. Cara, a história do Sandro não é triste do ponto de vista financeiro. Não é sobre isso que a gente tá falando aqui. Eu tô falando de futebol, de carreira mesmo. E um cara que tinha um potencial absurdo, mas as coisas não deram certo pra ele por conta dessas lesões, que não são brincadeiras não. Mas aí veio algo surpreendente. Agora, em 2024, no mês de novembro, o Sandro resolveu voltar a jogar bola e assinou com um clube da 7ª divisão da Inglaterra. O Harbour Town da Inglaterra, time da 7ª divisão, anunciou o brasileiro de 35 anos. A decisão de voltar a jogar ocorreu após uma conversa com o técnico do clube, o Mitch Austin. O Harbour Town disputa o Southern Football League, uma divisão semi-amadora que corresponde ao 7º nível do futebol na Inglaterra. O clube chamou a atenção recentemente depois que venceu a primeira fase da Copa da Inglaterra e o que garantiu a ele um duelo com o Reading, da 2ª divisão. O jogo contra o Reading era muito esperado. Terminou 5-3 para o clube maior na Inglaterra. O Harbour se despediu da Copa da Inglaterra, mas o mais interessante é que o Sandro foi titular nesse jogo e depois disso ele se aposentou. Só fez um jogo pelo clube inglês. Mas cara, valeu a pena, né? Eu achei a ideia muito massa, porque foi um encerramento de carreira positivo, bem bacana, e deu pra ele uma coisa que ele queria muito fazer, voltar a jogar. O Sandro é um cara muito humilde e eu tenho certeza que se não fossem as lesões, ele teria sido titular em uma Copa do Mundo com a seleção brasileira e quem sabe podia estar jogando em alto nível até hoje. Mas joelho, meu irmão, eu falo aqui, né? Joelho é foda, velho. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Você se lembra do Sandro? Acha que ele estaria jogando em alto nível ainda se não fosse essa lesão? Que outro jogador você conheceu que por conta da lesão a carreira do cara simplesmente mudou? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, tá? E olha, falando em joelho, a gente fez um vídeo recente sobre outro jogador que também mudou muito, mas esse era bem jovem. Clica aqui que eu te explico melhor essa história.